Pessoal, boa tarde, aqui é o professor Geselberg. Eu vou falar aqui um pouco, brevemente, o pessoal do sétimo ano, porque é um assunto que nós já trabalhamos baseado nas nossas aulas pelo Centro de Mídia da Educação de São Paulo, é um assunto que nós já vimos trabalhando até desde o começo do ano, tá? E eles discutiram novamente o assunto sobre o ciclo de atividades econômicas, né, e a contribuição e o peso que isso teve na formação do nosso país, da nossa sociedade, do nosso território. Porque o que a gente pode começar a dizer sobre a história de ocupação desse território, da formação da nossa sociedade, que vai o que entendemos hoje por Brasil. Essa aqui era uma terra ocupada por nativos indígenas, né? Antes da chegada dos europeus nesse continente, havia outros povos. Então nós tínhamos os povos que nós chamamos de povos pré-colombianos. Por que povos pré-colombianos? Pré-colombianos porque era antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos são os povos, né, então nós podemos chamar também de América, tá? América pré-colombiana. Não tinha esses nomes, tá, gente? Esses não é porque chegava lá, se os portugueses chegavam aqui, falou, aqui, onde eu tô? Falou, você está na América pré-colombiana. Esses nomes foram nomes atribuídos pelos próprios pesquisadores, historiadores, para identificar determinado período da história naquele lugar. Não quer dizer que chamava América pré-colombiana, né? Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, na terra onde eles chegaram, segundo os pesquisadores, os nativos chamavam aquela terra de Pindorama, né? Tanto é que tem uma musiquinha até interessante na TV Cultura, você pode pesquisar. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Portugal. Foi assim, foi assim. Então, né, a gente fala hoje assim, mas não esses termos, né, que hoje é atribuído, isso não quer dizer nada, gente. Isso aqui é os nomes que as pessoas atribuíram para dizer apenas identificar um determinado período da história. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram outros povos que já viviam milhares de anos antes de nós. Desses povos, nós destacamos alguns aí, né, que ocuparam a região da América Central e essa península aqui, que é os astecas, tá? Os astecas, os maias e os incas. Tem um vermelhão aqui para fazer os incas. Os incas, né? Fazer os incas aqui de vermelhão. Esses eram os principais povos que ocupavam a América, tá? Esse aqui tá muito feio, esse laranja aqui, manchou com um canetão azul. Vou melhorar esse laranja, ficar bonitinho, né? Aí. Então nós tínhamos os povos, os astecas, nós tínhamos os povos, os maias, e nós tínhamos os incas. Nós tínhamos os incas. Esses eram os povos que ocupavam a América. Agora, não quer dizer que não havia os outros povos. Vamos lembrar que aqui no norte da América tinha outros povos também que ocupavam, né,
nas partes mais próximas ao oceano aqui, que eram os Inuites. Os Inuites eram um povo que vivia aqui no norte da América, tá? Os Inuites é o que nós entendemos pelos esquimós, é que os Inuites não gostam de ser chamados de esquimós. Para eles é um termo preconceituoso, esquimós, tá? Os Inuites viveram em terras geladas, né, no Alasca, norte da América, aqui no Canadá, na Groenlândia, né? Nós tínhamos os povos apaches, os índios apaches na América do Norte, os moicanos, tantos tribos, povos indígenas que viveram na América do Norte também, como na América do Sul, né? Na América do Sul nós tínhamos os Caigangue é com K, eu já tô fazendo errado, os Caingangues, os índios Caigangues, os tupis, os povos tupis, os tapajós. Olha quantos povos tinha na América do Sul. Os creonaques, os caiçara, os caiuás. Nós tínhamos os povos, falei os tapajós, já está aí os tapajós, os povos guarani, né? Tantos outros povos que havia vários, pessoal, vários, os povos do Xingu, nações e nações indígenas, né, que não faltavam na América do Sul. Dos povos que nós vamos destacar aqui, os astecas, os maias e os incas eram que tinham civilizações mais avançadas. Bom, com a chegada dos portugueses, dos europeus na América, vamos lembrar que a América foi colonizada por espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, até mesmo os neerlandeses, que são os holandeses, que a gente chama de holandês, mas o termo certo é neerlandês, aqueles que vivem nos Países Baixos. Esses povos europeus chegaram aqui, passaram a estabelecer uma nova relação, uma relação de domínio. Muitos desses povos passaram a ser escravizados. Em algumas relações, por exemplo, com os povos astecas, houve literalmente guerras e batalhas, porque os astecas não eram um povo simples qualquer, não. Poxa, era uma civilização avançada, dominavam a arquitetura, dominavam a agricultura, a astronomia, né? Eles conseguiam fazer fundição de metal. Quando você conseguir fazer fundição de metal, cara, você vai conseguir fazer espadas, você vai conseguir fazer flechas. Então, eles eram avançados. Professor, avançado. Eu falei, então vai você, vai lá você, pega uma rocha bruta, tenta achar o minério de ferro, extrai o minério de ferro, depois você vai tentar fazer a fusão do minério de ferro com cobre, para fazer o bronze, para fazer alguma coisa para você fazer uma arma para a guerra. Faça você agora mesmo, né? Você não faz, cara, esses caras faziam. Você mesmo não faz, mas os nativos faziam esses tipos de armas. Então não foi uma guerra fácil, apesar que os europeus já tinham avançado mais em tecnologia, né? E já tinham armas de fogo. Mas não era só armas de fogo. Claro que tinha arma de fogo, mas não era constante, né? Não é as armas de fogo que nós temos hoje, que existe hoje. Achou que chega lá com uma metralhadora semi-automática que coloca lá e faz uma rajada matando um monte de... Não é assim. Era fuzil manual, espingarda manual, socar a pólvora e evitar daquilo receber umidade, se tem umidade também não estoura, não acontece nada. Então era bem... Quando falava das guerras aqui, lá no ano de 1500, pessoal, bem diferente do dia de hoje. Então tinha sim, dava para enfrentar de igual para igual, de certa forma. A única desvantagem era a arma de fogo que os astecas não tinham. Essa tecnologia não tinha chegado ainda aos astecas, aos maias e aos incas. E com isso houve um domínio dos europeus
dos espanhóis, dos portugueses, tá? A América, ela foi dividida pelos europeus posteriormente. Tratado que ficou conhecido, tratado mais conhecido foi o Tratado de Tordesilhas. Aí você fala assim, bom, os espanhóis vieram tacar o pau, né? Todo mundo lá. Derrotaram os astecas, agora dominaram a América do Norte, né? Basicamente aí dominaram a América aqui, Só que aí chegaram os portugueses também. E aí eles fizeram, muito antes da chegada dos portugueses, já tinha um tratado, que era o que nós chamávamos de Tratado de Tordesilhas, que permitia a ocupação de terras por Portugal na América do Sul, né? O Tratado de Tordesilhas também teve um outro tratado que basicamente dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Espanha e Portugal literalmente dividiram o mundo. Vamos dividir o mundo aqui entre nós, né? Vamos dividir o mundo entre nós. Foi o Tratado de Saragoça. Estavam representando o mundo aqui muito rápido aqui, tá, gente? Não dá tempo não. Não dá tempo não, senão eu vou ficar aqui. É um croquis mesmo, croquis bem mal feito aqui, viu? O Tratado de Saragoça também, que limitou a ocupação das terras espanholas e portuguesas. Então, toda essa área aqui era área de ocupação portuguesa. Então, os portugueses passaram a dominar o leste e oeste do continente africano, dominaram aqui, chegaram até na Índia, chegaram aqui. Os portugueses chegaram até no Japão, beleza. Os espanhóis, falei, pô, tá virando festa, né? Eles quiseram colocar o primeiro tratado, foi aqui. O primeiro tratado não permitia, então, mas ainda não tinha a descoberta da América do Sul. Mas os portugueses falaram, vamos refazer esse tratado, vamos avançar algumas léguas para frente. E essas léguas que avançaram no novo tratado, que é o conhecido Tratado de Tordesilhas, permitiu a chegada dos portugueses na América do Sul. E aí eles passaram a ocupar isso aqui, pessoal, que foi dividido em capitanias hereditárias, né, que as terras seriam passadas de pai para filho. Não funcionou. Aí o professor de história explica melhor. Não é minha praia aí. Os espanhóis, então, deveriam ocupar as terras a esse lado do Tratado de Tordesilhas, né? Eles já haviam ocupado aqui e tal, e falaram, beleza, então vamos ocupar aqui. O máximo que os espanhóis têm é algumas que nós chamamos de Ilhas Filipinas, em homenagem ao rei Filipe, tá? Ao rei Filipe, então ficou Ilhas Filipinas. Até hoje você ainda encontra resquícios lá e algumas pessoas falando espanhol em pleno extremo oriente, tá? As Ilhas Filipinas. A Espanha, de fato, dominou a América, estava aqui controlando toda a América aqui. Depois chegaram os ingleses, os franceses, os ingleses ocupando aqui mais ao interior, depois ocuparam aqui a costa leste, né? E aqui havia uma disputa entre ingleses e franceses. E os franceses na Baía de Quebec aqui passaram a dominar tudo isso aqui, ó. Os franceses chegaram dominando aqui. Tudo isso aqui era da França, gente. Tudo isso aqui é da França. A França vai perder tudo isso depois, mais tarde, tá? Os ingleses ocupando essa faixa e tal. Ali no extremo tinha a União Soviética, a Rússia, a União Soviética. A União Soviética nem existia ainda, pessoal. Aqui era a Rússia. A Rússia vai perder mais tarde isso aí para os Estados Unidos. Esse é o começo, né, da ocupação no continente americano, que foi marcado pelas grandes navegações, né? Os europeus, nada mais, eles queriam chegar nas Índias, né? E chegando por esse caminho era a Rota da Seda, mas como o Império Turco-Otomano dominou tudo isso, bloqueou
a passagem, não tinha mais como fazer essa rota, a chamada Rota da Seda. E a seda era um produto muito importante para os europeus, não só a seda, né? Outros produtos também. Agora, muitos dizem que muitas coisas que vinham por essa rota eram também coisas que não eram legais, né? Tipo drogas, né? O ópio, que era uma droga comercializada já desde a antiguidade, que tem nessa região aqui, ó, o ópio. É do ópio que vai ser extraído a heroína. Aliás, é da papoula, de uma flor que chama papoula, que vai sair o ópio, dali vai extrair e produzir a heroína, que é uma droga, infelizmente, que destrói e acaba com a vida de muitas pessoas, pessoal. Então, já havia esse comércio desde a antiguidade. E tinha essa rota da seda, uma outra rota era passando pelo Mar Vermelho, mas tudo isso estava fechado depois que o Império Turco Otomano dominou tudo no final do século XV, início do século XVI, fechou, emperrou, não passa mais ninguém e a gente precisa achar uma nova rota. Daí os portugueses, espanhóis, né? Pô, a gente precisa chegar nas Índias, né, meu? A gente precisa chegar lá. Os portugueses fizeram um novo caminho e os portugueses foram a nação dianteira nas navegações. Eles falaram assim, bom, nós vamos pelo sul, vamos navegando, dando a volta no continente africano, achando que a África terminaria aqui e já chegaria aqui. Não, mas eles não sabiam que tinha o sul da África. Eles mal sabiam que existiam o resto do continente. Eles não conheciam quase nada da Terra. Não conheciam quase nada. Então os portugueses continuam as suas viagens, navegando, a famosa navegação de cabotagem, e um dos grandes feitos foi dobrar aqui esse chamado Cabo da Boa Esperança, aqui no sul da África, que hoje é a cidade do Cabo. Por que era tão difícil passar por aqui? Porque aqui tinha as correntes marítimas contrárias, né, que gira no sentido anti-horário no hemisfério sul. E essas correntes marítimas dificultavam a passagem desses barcos, porque toda hora que eles iam passar aqui, as correntes marítimas sempre dificultavam a passagem deles, né, para virar aqui e seguir esse caminho ao Oriente. Era uma viagem muito difícil. E foi numa dessas correntes marítimas que, segundo a história, né, a gente aí, alguns acreditam que isso não é verdade, fala que não é bem assim não. Mas segundo a história mais convencional, as navegações portuguesas se perderam e foi aí que chegou a América do Sul. Se perderam pelas correntes marítimas e essas correntes marítimas trouxeram os portugueses para a América do Sul. As correntes marítimas também foram muito importantes para os espanhóis. Né? Se os portugueses chegaram na América do Sul pelas correntes marítimas, e, claro, Vasco da Gama chegou às Índias pelo sul da África, os espanhóis queriam chegar às Índias dando a volta ao mundo em direção ao oeste, pois eles já sabiam, segundo principalmente Cristóvão Colombo, que a Terra era redonda, a Terra não era plana. Falou, vamos dar a volta e vamos sair desse lado aqui e vamos chegar às Índias. Bom, mas não foi isso que aconteceu. No meio do caminho tinha uma terra ali chamada, que sei lá que nome que eles davam para essa terra, né? Eu sei que o Cristóvão Colombo chega então às Ilhas Canárias, eles conseguem navegar até a América, que mais tarde vai ser chamada América. Eles voltam graças às correntes marítimas, sentido contrário, né, que agora é sentido horário no hemisfério norte. Então, devido a esse movimento de correntes marítimas que eles conseguiam obter uma viagem com sucesso da Europa, né, para a América do Norte, e da Europa também aproveitava as correntes marítimas que vinha do sul da África e ligava direto à América do Sul. Cara, os caras começaram a entender a dinâmica, a circulação geral da atmosfera, entender a circulação das correntes marítimas. Isso facilitou muito as viagens deles. Mas os portugueses, mesmo que chegaram às Índias, né, e chegaram a ter contato com chineses, japoneses, não é à toa que nós comemos arroz até hoje, por causa deles que chegaram até aqui, né? Esses portugueses chegaram então a ocupar a América no ano de 1500, mas os espanhóis também já haviam ocupado a América muito antes, em 1492. E os portugueses chegaram à América em 1500.
Beleza. Fizeram o tratado. O mundo estava dividido entre Espanha e Portugal. Espanha e Portugal ia dominar o mundo. Até que o rei Dom Sebastião, né, se você ouvir um jornalista, né, o professor Marco Antônio Villa, professor de história, falou o espírito do sebastianismo. O que é o espírito do sebastianismo? É que o Dom Sebastião foi o último rei do período mais áureo e glorioso de Portugal. O período que Portugal estava bombando. A potência do mundo era Portugal. Portugal estava, se fosse dizer, se existe uma potência no mundo, esse país se chama Portugal. E batia de frente com a Espanha, até que esse rei vai para uma guerra no norte da África, ele morre. Esse rei morre, mas não deixa descendentes, e fica aquela coisa, morreu o nosso rei, o nosso herói, Dom Sebastião. Então aí surgiu aquela ideia milenar, né, que um dia Sebastião vai voltar e restaurar a nação de Portugal. Uma coisa até meio cristianizada, né, com algo bem parecido com a história bíblica. Então aí já os caras começaram a viajar na maionese. Né? Então quando fala desse espírito do sebastianismo, é aquela coisa de herança portuguesa que nós temos, de projetar todas as nossas esperanças, as nossas aflições, num homem que pode mudar a história do país, mudar a história da pátria, né? Segundo as tradições aí. E Portugal então entra num declínio. Vou voltar aqui para mim, que eu apaguei a luz aí. Portugal entra num declínio, né? E a Espanha volta a ter, por um período, Brasil, por um período, né, ocorreu a União Ibérica, em que Espanha e Portugal eram um reino só, a União Ibérica, e por um momento nós fomos dominados por espanhóis. Então a relação entre espanhóis e portugueses começou, vai espanhol para lá, vai português para cá, e esse período é que vai marcar a expansão ainda mais dos domínios territoriais portugueses na América do Sul, porque aí virou tudo União Ibérica. Mas os portugueses ainda estavam aqui, mas é a União Ibérica. A União Ibérica até Portugal reconquistar a sua independência, tá, mas não foi a mesma coisa que antes. No final do século XVII, Portugal reconquista a sua independência e volta a estabelecer a sua colônia aqui na América do Sul, porque tinha colono já aqui, e aí a expansão territorial portuguesa já tinha acontecido, tá? E aí Portugal já tinha português já lá no interior, aí já era, meu amigo, aí já era para voltar. Então houve ali uma quebra no Tratado de Tordesilhas. Voltemos para o nosso mapa. Então, de novo, né? Então houve essa quebra aí na expansão territorial. Estou marcando que já era para ter desenhado o Brasil, não mais América total, né? Então vamos lá. Território do Brasil. Vamos fazer a América do Sul, né? Então, o que precisamos entender? Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, eles vieram com o objetivo de explorar, tá? Então, a característica da nossa colonização é colonização de exploração. Colonização de exploração. Não tinha objetivo aqui de povoar. Ao contrário do que ocorreu na América do Norte, a colonização na América do Norte foi uma colonização de povoamento. Porque eram refugiados, pessoas que não queriam mais viver na Europa, tinha questões das guerras religiosas, os puritanos, que deixavam a Inglaterra, a Irlanda, e vinham para mais os protestantes, né, os ingleses protestantes, que deixaram a Inglaterra e vieram para a América, e foram para a América do Norte. Ali o Reino Unido da Grã-Bretanha estabeleceu colônias, né?
E as pessoas começavam lá a trabalhar para formar uma nova vida, produziam seus próprios produtos, realizavam os comércios, para eles venderem, fazer as trocas de mercadorias entre eles. Na colônia de exploração, vamos lembrar, e o tratado, o maldito tratado de Tordesilhas aqui, que dividia em colônias, né, tudo que era produzido, tudo que era explorado, era levado às metrópoles. Tá? Então nós precisamos entender também o conceito de metrópolis e colônia. Né? A metrópole nossa, a metrópole era Portugal. E a colônia, aqui no caso, Brasil. Né? As metrópoles que vinham explorar as colônias apenas cediam os recursos naturais. Então, a colônia de exploração, ela tem uma característica de todas as atividades econômicas sempre voltadas ao mercado externo. As atividades econômicas sempre voltadas para o mercado externo. Sempre voltado para fora, gente. Externo, fora, tudo que é produzido vai para fora. Nada fica. Isso é exploração. Atividades econômicas voltadas para fora. Tudo que era feito nesse território aqui chamado Brasil, fora. Produz fora, só fora. Tinha nada que ficava aqui. Né? Apesar que tinha algumas coisas que eram produzidas que ficavam aqui, mas com um país assim, uma região assim, você não vai ter uma região que vai favorecer o desenvolvimento econômico, o comércio local, não vai favorecer. Porque tudo que é produzido, fora, tudo para fora. É aqui também que vamos estabelecer, vamos mudar um pouco a cor dessa caneta aqui, que nós vamos estabelecer nas colônias de exploração as chamadas plantations. As plantations que eram formadas por latifúndios. Ô professor, não ajuda nada, hein? Só palavra difícil. Latifúndios que tinham monocultura. O que é isso, professor? Não ajudou também. Plantations, latifúndios, monocultura. Plantations têm essas características. São grandes propriedades agrícolas, grandes áreas de terras, que são os latifúndios. Latifúndios, então, guardem aí, são grandes propriedades agrícolas. Tá? É uma grande propriedade agrícola. Aí grande mesmo. Grande propriedade agrícola. Né? Isso é uma plantation, que a gente chama de latifúndio. Grandes propriedades agrícolas que exercem a monocultura. O que quer dizer a monocultura? Mono vem de um só. Monocultura. Uma única atividade agrícola. Então, as primeiras plantations que foi colocada no Brasil foi as plantations de cana-de-açúcar. Isso mesmo. As primeiras plantations foram de cana-de-açúcar. E mão de obra que eram utilizadas, mão de obra escrava. Portugal já realizava o comércio de mão de obra escrava desde da Idade Média, devido a uma relação de guerras e conflitos que havia entre os portugueses e os mouros, os povos do norte da África, que eram de religião muçulmana, eles eram islâmicos. Então, uma hora os muçulmanos pegavam, escravizavam os europeus, uma hora os europeus pegavam os muçulmanos e faziam de escravos. Ficava aquela coisa meio assim, e os portugueses, quando chegaram na costa oeste do continente africano, também encontraram com outros povos africanos
que tinham lá os seus escravos e passaram a esses reinos, essas tribos rivais entre os povos africanos, passaram a que disputavam terras e pessoas, começaram a vender os escravos, esses escravos que eram desses reinos, aos portugueses. E daí estabeleceu-se então um comércio que nunca tinha ocorrido antes, comércio de escravos. Porque antigamente as pessoas iam para a guerra e quem perdia a guerra, se não morresse até o fim da guerra, normalmente ele era levado como escravo, né? Ou a pessoa se rendia, não me mata não, não me mata não, mas faz de mim um servo seu, faz de mim um escravo seu. Então a pessoa se rendia, então ele abria a mão da sua liberdade e se tornava escravo. Isso era uma coisa. Agora o problema é que as pessoas, Portugal não passa mais lutar, né? Eles não estão envolvidos numa guerra. Portugal ele vai simplesmente no continente africano e começa a trazer uma grande quantidade de escravos que ele nem lutou. Ele nem lutou por aqueles escravos. Foram as nações vizinhas, rivais, que lutavam lá e vendiam, e começou a gerar um comércio. E Portugal pagava por esses escravos, por esses reinos. E aí os povos rivais lá falaram, vamos pegar mais gente aí, vamos pegar mais gente que tá dando lucro. Até que de repente começou a ter um comércio de tráfico negreiro muito grande, e que aí começou a entrar para a questão racial, né? Começou a entrar o contexto racial, a questão da cor da pele da pessoa, né? E começou a questão do racismo, de classificar a pessoa, de ser inferior a outra pela cor da sua pele. Porque até então, a escravidão, na antiguidade, por mais que seja abominável até os dias de hoje, é abominável, né? No mundo antigo, no pensamento do mundo antigo, a escravidão ainda tinha sua lógica, né? Porque a pessoa foi para a guerra, ela não quis lutar até o fim, ela preferiu abrir mão da sua liberdade, entregando a sua vida na mão dos seus inimigos. Então ela se tornou escrava. Então ela merece ser escrava. Na lógica da história antiga, pessoal. Na lógica da história antiga. Hoje, é claro que estamos numa era moderna. Nós já temos a consciência, né, dos direitos humanos, e que nenhum ser humano tem direito de ser ou merece ser destratado pela sua cor de pele, pela sua crença, pelas suas opiniões. Todo ser humano precisa ser respeitado. Todo ser humano tem a liberdade, o direito de ir e vir, direito de se expressar, né, de opinar. Nós nascemos livres. Todos os homens nascem livres. As pessoas se tornam escravizados, né? Se tornaram escravizados, mas todos nasceram livres. E os portugueses então estabeleceram esse comércio de escravos, e que vai ser a base, a mão de obra aqui vai ser uma mão de obra escrava que vai ser utilizada nessas plantations. Vale lembrar também que para a instalação das plantations, o Brasil, os portugueses, teve que iniciar o desmatamento, que foi a extração vegetal. Olha que nome bonito, né? Extração vegetal, para não falar desmatamento. Então, há 500 anos atrás, a história do nosso país começa com desmatamento, e 500 anos depois ainda nós continuamos com a tragédia do desmatamento. Então, quando eu falo assim, qual foi a primeira atividade econômica no Brasil? Nos livros aparece assim, extração vegetal, a extração do pau-brasil. Pô, meu, palhaçada, isso aqui tem outro nome. Isso aqui nós falamos de desmatamento. Tá? Desmatamento. A maior parte das madeiras do pau-brasil que foram extraídas estavam aqui na costa, que hoje nós chamamos de a floresta da Mata Atlântica. Foi praticamente destruída. Logo após o desmatamento, veio a instalação das plantations e, no caso, o cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela historicamente, ela se concentra, né, nas regiões costeiras, mais próximos ao litoral. Só sempre veremos aqui, tradicionalmente, historicamente, a cana-de-açúcar na costa leste, né, no litoral brasileiro, ali na região nordeste,
nós temos cultivo da cana-de-açúcar também na região sudeste, mas é no nordeste, aqui na zona da mata, que nós vamos ver a maior concentração dessas atividades econômicas. Pessoal, é no período em que Portugal lá perdeu o seu rei, Dom Sebastião, que aí a casa virou casa da mãe Joana aqui na América do Sul, que chegaram os holandeses. Vocês falam holandês, mas o termo certo é Países Baixos. O nome do país é Países Baixos, que na língua local dele quer dizer Nederland. Tá? Nederland. Que se nós fôssemos colocar na transliteração para a língua portuguesa, seria Nierlândia. Nierlândia. Então, quem é dos Países Baixos, o gentílico, que é o tratamento gentílico, o nome de quem nasce nos Países Baixos é Nierlandês, tá? E não holandês. Holandês é apenas o um nome de quem nasce na província da Holanda. A Holanda é uma província dos Países Baixos, tá? Então o termo correto é isso aqui, viu, gente? Países Baixos. E eles chegaram aqui e passaram a ter uma relação de comércio, produção da cana-de-açúcar com os portugueses. Por um bom tempo, os neerlandeses ocuparam, então, o Nordeste aqui, essa costa litorânea. E claro que depois que Portugal retoma, depois que volta a ter o rei ao trono, né, consegue a independência da Espanha, os neerlandeses são expulsos pelos portugueses e mais tarde os neerlandeses, que são aqui o povo, esses que nós chamamos de holandeses, ocuparam a Guiana holandesa, que hoje se chama Suriname, tá? Suriname. Bom, os portugueses expulsaram os holandeses ou os neerlandeses, aqueles que nascem na terra de Nederland, que quer dizer Países Baixos. Eles expulsam os neerlandeses e volta de novo às atividades econômicas aqui, as plantations de cana-de-açúcar, né? E olha só, de todas as atividades econômicas, a gente não vê assim uma atividade voltada para o mercado interno, para atender os próprios colonos. A única atividade que atende os colonos, que não é uma atividade econômica voltada para as metrópoles, né, é a atividade da pecuária, pessoal. A atividade da pecuária é essa atividade aí que vai alimentar aí o mercado interno. Porque até então não era uma atividade que voltava para o mercado externo. Estamos no século XVI, século XVII, tinha nem como conservar uma carne para transportar para a Europa. Então, a pecuária é o que nós chamávamos de atividade de subsistência. O que é atividade de subsistência? Atividade de subsistência é aquilo para você, para suas necessidades, tá? As necessidades do colono. Então, vamos ver para que servia, na opinião de vocês. Para que você acha que servia a pecuária? Então, para que servia a pecuária? A pecuária ela servia para o consumo da carne do gado, do boi, produção de leite e até mesmo para transporte, né? A pecuária então ela servia para essas coisas aí, ó. O consumo da carne, o colono consumia essa carne, né? Produção de couro, leite, e servia também como meio de transporte, tá? Das mercadorias e pessoas.
Então, é a primeira atividade que vai atender o mercado interno. E aí, você precisa de colocar esse gado para pastar, você precisa dar água para esse gado. Aí você vê as bacias hidrográficas da América do Sul. A tendência natural é esses colonos passarem a ocupar as margens desses rios, né? A ocuparem as margens desses rios. E é isso que vai acontecendo, eles vão adentrando o interior do continente. Por quê? Eles vão adentrando, preciso ocupar aqui, né? Preciso colocar o gado para beber. Então, a atividade da pecuária é a primeira atividade que favorece ao processo de interiorização do território brasileiro. Muito antes dos bandeirantes, dos mineradores, é os pecuaristas que passam a adentrar o interior, porque estava tudo concentrado na costa aqui, ó, próximo ao litoral. Realmente os boiadeiros, os tropeiros. Ainda tem a história do Rio Grande do Sul, que tinha as missões jesuíticas espanholas, que foram desocupadas depois de várias guerras que houve no século XVII, e ficou muito gado selvagem espalhados no Rio Grande do Sul, e os tropeiros vinham aqui, eles viajavam até o sul do Brasil apenas para arrebanhar o gado. Daí a famosa, os tropeiros, né, que faziam essas viagens. Cancela o vídeo. Essas viagens, né, que vinham na busca de gado selvagem, né, que foram realizadas pelos tropeiros, saía da Vila de São Paulo e chegava até o sul do Brasil. Essa região do sul do Brasil era chamada de Sacramento, depois mais tarde foi também chamada de... esse território também foi chamado de Cisplatina, até então esse território também, a Cisplatina, se tornou independente, que é o atual Uruguai. Tá? Mas parte do território do sul ainda pertence ao Brasil, que é o Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, e também nós podemos estudar melhor sobre a formação territorial do estado do Rio Grande do Sul. Então beleza, então a pecuária foi a atividade aí que favoreceu ao processo de interiorização no Brasil. Além da pecuária, nós tínhamos os bandeirantes, né, que passou no século XVII a empregar a mão de obra indígena. A mão de obra indígena devido à falta de trabalhadores, não ter os portugueses fazendo o tráfico não fazendo o tráfico de escravos do continente africano para a América do Sul. Portugal agora é dependente da Espanha e ficou lá os bandeirantes. Os bandeirantes então vai atrás de indígenas, de mão de obra escrava indígena. Vai lá para capturar. Esse é o chamado do bandeirismo. Bandeirismo apresador. O bandeirismo apresador, pessoal, ele ia para pegar índios, cara. Ele ia lá para capturar nativos, tá? Capturar nativos indígenas. Lamentável, né? O cara vai lá para pegar nativos indígenas. Poxa, mano. Então eles faziam as incursões, né, pelo interior do território brasileiro. Esses bandeirantes, né, que hoje é até visto como símbolo do estado de São Paulo, né? Mas é essa turma aqui que, cara, eles não eram muito bonzinhos não. Tanto é quem mora aqui perto de Porto Ferreira, tá vendo esse vídeo aqui, sabe que eu sou de Porto Ferreira, professor que dá aula nas escolas do município de Porto Ferreira, aqui pela rede municipal e pela rede estadual de educação. Trabalho em Porto Ferreira e a principal rodovia que corta aqui a cidade, uma das principais rodovias do estado de São Paulo e da região sudeste e que liga ao centro-oeste, é a rodovia Anhanguera. Se você for ver a origem da palavra Anhanguera, é diabo velho. Diabo velho, você entende que eram os indígenas
denominando a um dos bandeirantes que ia, esse bandeirante apresador que ia capturar os nativos indígenas, e falava lá vem o diabo velho, lá vem o diabo velho, porque os caras seguiam uma rota e estabelecia a rota do diabo velho para pegar os nativos indígenas. Nesse processo de busca de nativos indígenas, também dá-se então o processo de interiorização. Os bandeirantes contribuíram muito para a expansão para o interior na América do Sul. Além do bandeirante, que era apresador, nós tínhamos o bandeirismo minerador. Não era apenas o apresador, porque além de capturar indígenas, eles também estavam em busca de pedras preciosas, de ouro, né? Objetivo, né? Os homens aí sempre procurando falar ouro, 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 ouro. A palavrinha ouro é uma palavrinha mágica que motiva e acaba levando milhões de pessoas a saírem deixando, milhares de pessoas, milhões não, né? Mas milhares de pessoas deixam suas casas, seus lares e vai atrás de ouro. Isso aconteceu na história de Serra Pelada. Muita gente foi atrás de ouro e olha, eles literalmente removeram a montanha, um monte que tinha lá e acabaram com tudo. A mineração também vai ser importante porque é na mineração, tá? Vocês já entenderam aí que a pecuária tá laranja aqui, né? Preciso fazer uma cor pro ouro. Se a pecuária ajudou o processo de interiorização, eu preciso fazer uma cor aqui diferente pro ouro. Que cor que eu faço pro ouro aqui? Não tem outra cor. Fazer uma mancha aqui. Eles começam a exploração nas Minas Gerais, né? Nossa, que ouro maravilhoso, né? Nas Minas Gerais, historicamente. Depois vai para o escudo do Brasil Central, é onde tem uma estrutura geológica muito boa e até hoje a exploração mineral e principalmente no norte do Brasil, aqui no estado do Pará. Então, esse processo também favoreceu muito o processo de interiorização. Mas a mineração, ao contrário da pecuária, a mineração era, claro, voltada para fora. Esse ouro, pessoal, fora. Vai para a colônia, vai para as metrópoles. Não ficava aqui. E tudo que ia para a Espanha e Portugal, os espanhóis e portugueses não compravam nada, já que tinha ouro, tinha dinheiro, a gente vai pagar. Tem dinheiro e vou pagar. E pagava caro. Boa parte do nosso ouro foi parar nos cofres ingleses. Né? Daí foi o ouro que acabou favorecendo a Revolução Industrial no Reino Unido, lá na Inglaterra. Bom, outra atividade econômica que ocorre também no interior do Brasil e também voltado para fora é as drogas do sertão. Tá? As drogas do sertão. O que é isso, drogas do sertão? São aquelas plantas medicinais, ervas, especiarias, né, cobiçadas pelos colonos, né, tratamentos medicinais, coisas como Guaraná. O Guaraná, hoje se fala, mas o Guaraná era algo muito importante. Então as drogas do sertão, seguindo pelos rios do interior da floresta amazônica, eles conseguiram avançar e expandir bastante para o interior do Brasil. Isso no século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. No século XIX as coisas surge algo novo no caso das drogas do sertão, que é a borracha. É também no interior da Amazônia que descobre uma árvore da seringueira que vai extrair o látex. E o látex dá para produzir a borracha. Nosso Brasil então passa a exportar borracha para os ingleses. Os ingleses estavam muito interessados em nosso produto e queriam a construção de uma ferrovia para facilitar a extração do látex da borracha que vinha do interior da floresta amazônica direto para os portos e daí levar para as fábricas inglesas. Era importantíssima a borracha.
O Brasil tinha um dos produtos mais valiosos na América do Sul no século XIX. Contudo, a atividade mais importante, que era a preferência da época, né, que o Brasil já tinha deixado de ser. Já pulei, olha pessoal, daqui eu já pulei da colônia, já passei pelo Brasil imperial, já estamos no Brasil. Não vamos pular as etapas, né? Não vamos pular as etapas. Agora nós temos o café no século XIX. O café vai marcar o início do Brasil imperial. O café vai marcar, né, o início do nosso país, o processo de independência, né, em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência. O Brasil já é um grande exportador de café, vai ser a principal atividade econômica, e ali vai surgir os barões do café, que é um tipo de oligarquia, uma classe política, uma elite política, que além de estar na política, eles vão estar na principal atividade econômica do país. Então, de um lado eu tinha borracha, do outro café. A cana-de-açúcar já tinha perdido seu auge, ainda continuávamos a cultivar a cana-de-açúcar, a mineração já tinha... não tínhamos tecnologia para explorar mais e descobrir outras reservas no período, então a mineração já tinha se esgotado. Então a principal atividade econômica no momento é borracha e café. Borracha e café. Então vamos lá. Seguindo aí adiante. Eu preciso dar prioridade. O governo, ele na época, depois do Império, teve a proclamação da República em 1889. O país tinha a opção de priorizar a borracha e o café. Para priorizar a borracha, precisaria estar lá construindo as ferrovias e tudo mais, e dar os incentivos, fazer os investimentos voltados para a atividade econômica da borracha. Mas o governo na época priorizava apenas o café. Os ingleses, um pouco satisfeitos com isso, passaram a fazer experimentos das árvores que extraíam o látex para fazer a borracha no solo britânico. Falaram, não dá, aqui o solo é frio, aqui o clima é frio, não dá. Até que os ingleses conquistaram a colônia, o território da Índia, conquistaram a Índia, um clima tropical muito parecido com o do Brasil, e passaram a cultivar essa mesma árvore, que é a seringueira típica da América do Sul, na Índia. E aí a Índia passou a ser a maior produtora de borracha, e aqui ficou a ver navios, e parou. O Brasil foi ultrapassado pela Índia como maior produtor de borracha. É no processo de expansão, né, da América, aqui na América do Sul, desses exploradores da borracha, que os brasileiros, os trabalhadores do campo, passaram a ocupar, sem intenção, sem maldade, eles ocuparam o território da Bolívia. E aí gerou um problema diplomático, e aí surge a figura do diplomacista, do embaixador brasileiro, o Barão do Rio Branco, que vai tratar, né, da questão da aquisição desse território que já era ocupado por maior parte de brasileiros, mesmo estando no território boliviano. Então a Bolívia fez um acordo com o Brasil, em que o Brasil cede uma parte do território da América, aqui uma parte do Mato Grosso, para a Bolívia, e a Bolívia cede o Acre para o Brasil. Daí surgiu o estado do Acre, a última aquisição territorial do Brasil, que foi o estado do Acre. E o Brasil perdeu uma parte do Mato Grosso e ganhamos uma parte da Bolívia, que é o estado do Acre, e a capital é Rio Branco. Aliás, quando conquistou o território, né, o Acre não passou a ser estado, o Acre era um território. O Acre era um território, tá? E mais tarde que o Acre vai ser considerado estado. Tranquilo, pessoal? Isso é o século XIX.
Então, se eu fosse perguntar quais foram as atividades que mais contribuíram para o processo de interiorização do Brasil? A mineração, a pecuária e as drogas do sertão. Lembrando dos bandeirantes, né? O bandeirismo minerador e o bandeirismo apresador. O bandeirismo apresador que ia lá para capturar os nativos indígenas. O Brasil sempre voltou as suas atividades para o mercado externo. Mineração externa, café era vendido para fora, a mineração para fora, cana-de-açúcar para fora, borracha para fora, falei café para fora. Boa parte das atividades eram para fora. Então não favoreceu uma economia interna, um mercado de consumo interno, que ele produzia para as pessoas consumirem aqui. Aí vem a pergunta, qual a única atividade que tinha características de subsistência, que era uma atividade voltada para o mercado interno, que eram os colonos? A pecuária. A pecuária era a única atividade de subsistência. E olha só, comparar a pecuária do Brasil colonial, lá do Brasil do século XVI, XVII, XVIII, XIX, é totalmente diferente da pecuária dos dias de hoje. Hoje a pecuária é um produto de exportação. Claro, hoje nós temos equipamentos, hoje nós temos refrigeradores e é possível transportar essa carne à China, aos Estados Unidos, à Europa. Nós podemos exportar essa carne para vários cantos do planeta, né? Hoje é possível graças a essas tecnologias. Mas no passado não. No passado era apenas uma atividade de subsistência. Beleza? O café. Que o café foi importante para o Brasil? Foi a principal atividade, foi a atividade que o Brasil mais exportou, onde se concentrou mais capital, e é no café que vai dar as bases, né? Que vai dar as bases para a industrialização no Brasil, tá? É com capital dos barões do café, é com dinheiro que foi acumulado, acumulação de capital dos barões do café, que teremos industrialização tardia, que vai acontecer no século XX. Pessoal, falei demais. Eu vou tomar uma água e eu ainda prometo que vou fazer o vídeo do 8º ano, que é muita coisa. Falei demais, pessoal. Forte abraço.